que é abuso narcisista encoberto? Você é uma vítima? Jogos mentais. Ninguém gosta de ser desrespeitado, mas os narcisistas gostam de fazer isso. Eles gostam do jogo de gato e rato e buscam prazer em abordar sua próxima vítima vulnerável. Mas, na maioria das vezes, pessoas que tendem a ser exploradas por narcisistas negligenciam suas fachadas inocentes. Na verdade, muitas vezes dão desculpas para eles, mesmo quando estão sendo maltratados por seu comportamento tóxico. Por que isso acontece? Porque os narcisistas nem sempre são óbvios. Eles se disfarçam sendo charmosamente dissimulados. Aqui estão 5 sinais perigosos de que você está sendo abusado por um narcisista disfarçado. Número 1. Eles minimizam suas necessidades. Você sente que está dando mais do que recebendo? Que tal se sentir pequeno quando você está perto deles? Os narcisistas disfarçados têm uma maneira sorrateira de entrar na cabeça das pessoas e fazer você acreditar que você é responsável por tudo. Raramente se culpam, e mesmo quando se desculpam, o fazem com moderação e sem querer apenas fazer com que você os perdoe. Eles não se importam com os fatos ou a lógica, apenas com o que querem ouvir ou acreditar que os beneficie. Reconheça que o que você precisa também é importante, então não ceda apenas pelos benefícios deles. 2. Eles esquecem que você existe. Ser apaixonado por um hobby ou carreira é uma característica atraente, mas existe uma linha tênue entre paixão e obsessão. Se o seu amigo ou parceiro amoroso frequentemente o ignora ou cancela os planos com você para se concentrar nas atividades favoritas deles, então é um sinal de que eles simplesmente não se importam com o fato de você ser compreensivo e de mente aberta. Você provavelmente sempre inventa desculpas para eles. Você costuma dizer coisas como: bem, eles trabalharam muito para chegar onde estão hoje, então vou apoiá-lo. Ou, sempre há tempo. Qual é a pressa? Mas é exatamente assim que eles têm você enrolado em seus dedos. Não deixe que eles tenham a vantagem e enfatize seus limites. 3. Eles projetam falsa humildade. Eles costumam chorar por você e se rebaixar dizendo que não são bons o suficiente ou se sentem incompreendidos. Antes de acreditar neles, reconheça que isso é uma armadilha. Os narcisistas disfarçados gostam de jogar a carta da vítima e sentem que as pessoas nunca os entendem o suficiente. Eles podem ser indivíduos altamente sensíveis que dizem coisas como: se ao menos as pessoas pudessem entender como eu sou inteligente, ou porque os outros não apreciam quem eu sou. Eles adoram se cercar de pessoas que podem estimular seu ego. É melhor não desistir e dar menos elogios. 4. Eles nunca se aproximam de você primeiro e esperam que você vá até eles. Os narcisistas secretos têm uma sensação de direito. Eles acreditam que devem ser apreciados e notados primeiro pelos outros, antes de dar a alguém atenção em troca. Eles não gostam de estar em um grupo cheio de pessoas, a menos que todos os olhos e conversas estejam voltados para eles. Se você se pega constantemente colocando fazer todo o esforço e vai até eles primeiro, então você se tornou seu pequeno fantoche. Defenda-se e mostre a eles que você não tem todo o tempo do dia para servi-los. Você é melhor que isso. 5. Eles parecem aborrecidos quando você os aborda com seus problemas. Você é o amigo ou parceiro confiável que sempre pode contar para ouvi-los quando estiverem tendo um dia ruim. Mas você também é humano, e às vezes, você tem um dia ruim. Quando você tem problemas, eles ficam impacientes ou frustrados e têm o hábito de ignorar suas emoções. Se eles disserem que estão ocupados demais para ajudá-lo a lidar com seus problemas, fica claro que não têm empatia. É um forte indicador de que eles são narcisistas de coração. É melhor encontrar alguém que o trate bem, em vez de estar com alguém que o considera garantido. Você acha que está sendo abusado por um narcisista? Por favor, compartilhe suas ideias conosco abaixo. Além disso, certifique-se de se inscrever em nosso canal para obter mais dicas úteis e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Com sua ajuda, podemos alcançar mais pessoas para espalhar a conscientização sobre questões de saúde mental. Obrigado por assistir. Cinco fatos que você precisa saber sobre o TDAH.
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno mental que afeta a capacidade de concentração do indivíduo. Eles podem precisar se mover com frequência e podem ter problemas para controlar seus comportamentos impulsivos. De acordo com a American Psychiatric Association, afeta cerca de 8% das crianças e 2% dos adultos. Infelizmente, muitos conceitos errados estão associados a esse transtorno. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que com a medicação o TDAH pode ser imediatamente curado ou abandonado. Alguns também costumam acreditar que afeta apenas meninos, porque eles são vistos como turbulentos e indisciplinados. Queremos educar o público apenas com a verdade e gostaríamos de oferecer apoio àqueles de vocês que foram diagnosticados com isso. Aqui estão 5 fatos que você precisa saber sobre o TDAH. Número 1. Os sintomas e sinais de TDAH. Em primeiro lugar, queremos que você saiba que nunca é uma boa ideia fazer o autodiagnóstico. Visite um profissional de saúde para obter informações confiáveis. Os sinais que os médicos frequentemente procuram incluem desorganização, problemas para planejar com antecedência, impaciência, dificuldade em seguir as instruções e incapacidade de ficar sentado em um lugar por um longo período de tempo. Isso é mais do que apenas uma questão de não ser disciplinado o suficiente, por ser bagunceiro. Uma cama desarrumada ou um zoneamento durante uma conversa não são suficientes para diagnosticar alguém com TDAH. Pessoas com TDAH têm dificuldade de aprender e muitas vezes repetem seus erros. Em vez de perder a paciência com eles, é melhor abordá-los de forma que possamos ajudá-los a crescer e se sentir compreendidos. 2. Causas do TDAH. Até hoje, os pesquisadores ainda não sabem a causa direta do TDAH, mas há evidências que mostram uma ligação entre o transtorno e a genética. Os pesquisadores também apontam outros fatores, como o nascimento prematuro ou a mãe do paciente diagnosticado enfrentando forte estresse ou uso de drogas e álcool durante a gravidez. 3. Opções de tratamento. As opções de tratamento disponíveis para o TDAH incluem medicamentos, aconselhamento, grupos de apoio e terapia comportamental. Antes de decidir qual tratamento usar, converse com um profissional de saúde. Doutora Raquel Klein, professora de psiquiatria, observa que os efeitos a longo prazo dos medicamentos para o TDAH ainda são desconhecidos. Também há evidências que mostram que pode suprimir o apetite da criança, podendo afetar seu desenvolvimento físico. Embora a medicação tenha se mostrado mais eficaz por meio de pesquisas, as crianças que a tomam ainda correm o risco de seus efeitos colaterais. É bom estar ciente deles e saber que não existe apenas uma opção de tratamento certa. Recomendamos que você explore todas antes de assumir um compromisso. Lembre-se de que você pode parar sempre que não se sentir confortável. 4. O que os professores podem fazer? Os professores costumam reclamar de alunos problemáticos que podem ter TDAH. Em vez de puni-los por serem perturbadores, existem maneiras alternativas mais saudáveis de ajudá-los a aprender. Permitir pausas frequentes e promover momentos de lazer é uma forma de ajudar os alunos com TDAH a se levantar e se movimentar como desejam. Outras dicas úteis incluem encorajar mais participação nas aulas e oferecer oportunidades de aprendizado prático. Isso pode influenciar os alunos com TDAH a ficarem entusiasmados com o envolvimento na aula, seja para poder escrever suas respostas no quadro ou conduzir um experimento científico. 5. O que os pais podem fazer? Os pais podem achar difícil disciplinar e ensinar crianças com TDAH. Mas saiba que você não está sozinho e existem grupos de apoio dos quais você pode participar. Uma estratégia a ser usada é fornecer uma rotina estruturada. Crianças com TDAH têm dificuldade em organizar e concluir tarefas a tempo. Defina um horário todos os dias para eles fazerem a lição de casa e um horário em que possam brincar. Equilíbrio é fundamental, mas certifique-se de que a rotina não seja rígida. Promova a produtividade em vez de aumentar a pressão sobre eles. Espere que seu filho seja teimoso e quebre as regras, mas evite fazer muita pressão. Em vez de tomar decisões por eles, dê-lhes a liberdade de aprender com suas escolhas. Você sofre de TDAH ou conhece alguém que tem? Que estratégias você achou úteis? Por favor, compartilhe suas ideias conosco abaixo. Também fornecemos algumas fontes úteis que você pode verificar em nossa caixa de descrição. Certifique-se de se inscrever em nosso canal também para obter mais dicas úteis e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Com sua ajuda, podemos alcançar mais pessoas para espalhar a conscientização sobre questões de saúde mental. Obrigado por assistir. Ansiedade. Algumas pessoas ouvem o termo e reviram os olhos imediatamente. Outras sabem como ela é incrivelmente real. Muitas pessoas que parecem bem-sucedidas estão na verdade sofrendo de ansiedade de alto funcionamento.
E só porque não é um diagnóstico reconhecido formalmente, não deve ser algo com que você tenha que conviver. Nesse ponto, você já deve saber que a sua ansiedade te empurra para frente, em vez de te segurar. Enquanto em algumas circunstâncias isso possa ser útil, não significa que não seja sem seus efeitos duradouros. Para te ajudar a entender essa condição, Psych2Go divide com você 5 fatos que você precisa saber sobre ansiedade de alto funcionamento. Número 1. Não é fácil de ver. Muitas vezes, alguém com ansiedade de alto funcionamento aparenta ser bem conduzido e bem-sucedido. Sua ansiedade o torna eficiente. Seu trabalho é entregue na hora. Você chega cedo, vestido imaculadamente, e até parece ter quantidades infinitas de energia. Mas o que as pessoas não veem é a ansiedade avassaladora que cria esse desejo por êxito. Você nunca pode parecer despreparado. Como resultado, ninguém pensa que há algo de errado por seu desempenho estar em um nível tão alto. 2. Ela causa estresse intenso. Muitas vezes com a ansiedade de alto funcionamento, você se sente estressado mesmo quando não há motivo para estar. Quando seu chefe te dá um prazo, seu cérebro imediatamente se sobrecarrega, se preocupando com a gestão do tempo e com o que pode dar errado para impedir que você complete a tarefa. Depois, quando você entrega, passa a se preocupar com, e se não for bom o suficiente, e se questiona até se você é a pessoa certa para este trabalho. E depois, por você ter na verdade feito um trabalho excelente, seu chefe te entrega mais tarefas, mas na sua mente esse ciclo continua. O que deveria te trazer um grande senso de realização, do contrário, apenas continua a circular o estresse. E isso é muito debilitante. 3. É impossível para você dizer não. Como mencionado antes, você teme que te peçam para fazer alguma coisa. Isso é porque dizer não é algo que você parece não conseguir fazer. Pessoas com ansiedade de alto funcionamento tendem a ter padrões impossivelmente altos, o que as faz aceitarem mais do que é possível dar conta. Você tem dificuldade em dizer não a projetos de trabalho, planos sociais, ou ajudar um amigo, mesmo quando já está esticado a ponto de quebrar. O problema é que você está escolhendo se esforçar até a exaustão, pelo medo de decepcionar alguém. 4. Você tem dificuldade de pedir ajuda. Quando você está tendo desempenhos de altos níveis, pode não ver que algo está errado. Enquanto isso, seu sucesso externo está encobrindo seu estresse interno, para que você pense que não há necessidade de se abrir ou pedir ajuda. Às vezes, apenas conversar com um amigo ou pedir assistência pode aliviar bastante a tensão acumulada no interior. 5. É muito controladora. A ansiedade de alto funcionamento pode controlar muitos aspectos da sua vida, sem você nem saber. Ela pode fazer você criar rotinas rígidas das quais não consegue se desfazer. Enquanto esses hábitos compulsivos te dão a ilusão de que você está sob controle da sua vida, esquecer de um único treino ou usar um marcador na cor errada podem te fazer entrar em pânico. O resultado é que você e os que estão perto estão sendo feitos reféns de suas rotinas. Encontrar maneiras de se livrar gentilmente desses hábitos pode ajudar a se libertar da ansiedade que te mantém confinado. A ansiedade de alto funcionamento pode ser muito difícil para viver. E se é algo com que você sofre, é melhor falar com alguém e receber ajuda. Você tem ansiedade de alto funcionamento. Quais fatos ou conselhos poderia compartilhar? O Psych2Go adoraria saber. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Muito obrigado por assistir. Milhões de pessoas em todo o mundo têm lutado com tipos de depressão, que são quase completamente invisíveis. É a chamada depressão de alto funcionamento ou HFD, podem ocorrer em pessoas como advogados, médicos ou chefes de grandes empresas. Você pode até ser um deles. HFD é difícil de ser identificado, mas há alguns sinais que você pode encontrar. Número 1. Aqueles com HFD podem ser muito inteligentes. Uma nova pesquisa mostrou um link entre HFD e o aumento na inteligência. De acordo com um estudo sobre as pessoas bem inteligentes, podem ocorrer medos e perdas que pontuam suas vidas. De alguma forma faz todo sentido, gênios tendem a lutar contra a depressão. 2. Aquelas que têm depressão de alto funcionamento podem ser perfeccionistas.
Professor Steven, psicólogo, relata que, numa recente pesquisa, se ele estivesse lidando com um paciente com HFD, ele provavelmente ouviria algo sobre perfeccionismo. É quase como se para aqueles que sofrem com o transtorno de HFD, eles focassem em tudo e quisessem melhorar cada detalhe. 3. Aqueles que têm forte depressão podem ter algum histórico familiar sobre casos de depressão. Num estudo recente foi descoberto que alunos depressivos e adolescentes têm alto potencial de herdar de familiares depressão ou casos de serem bipolares. Significa que se você tem uma alta performance e vem sofrendo de depressão, isso pode ser genético e é algo que você não poderá controlar. 4. Aqueles que têm esse transtorno geralmente lutam sem ajuda. Profissionais da saúde sabem que esse transtorno pode ser muito difícil de encontrar o diagnóstico. Muitas vezes, porque em grande parte as pessoas tentam lutar sem procurar ajuda, pessoas com depressão de alto funcionamento ficam em negação e não querem que a depressão as deixe tomar conta de suas vidas. 5. HFD pode gradualmente aumentar ou piorar com o passar do tempo. Médicos que têm trabalhado em casos como esse sabem que ninguém consegue fugir. É lento, mas de fato começa a piorar e os sintomas podem aumentar com intensidade sem as pessoas notarem. Alguns médicos têm descrito como um aumento gradual da temperatura. Antes que você saiba, você já está frito. 6. Aqueles com forte depressão não se relacionam em atividades comuns. O professor psiquiátrico Michel relata que em pessoas com HFD você poderá perceber um vazio na vida extracurricular dessa pessoa, o que significa que eles fazem só o que são obrigados a fazer, sendo pais, esposos ou membros comunitários que são ausentes em qualquer atividade. 7. Aqueles que pensam que têm o transtorno podem, na verdade, sofrer de burnout. HFD é desafiador para ser identificado e tem muitas similaridades com o transtorno de burnout. Como Kate Morton relata numa entrevista com Jacksepticeye, você não sente que alguém reconhece o esforço que você faz, então o resultado é mais comum porque se trabalha muito. HFD ocorre em pessoas que não apresentam sintomas de burnout. HFD é, simplesmente, a sensação de depressão com ou sem fazer nada. 8. Pessoas com o transtorno podem ter os sintomas clínicos de depressão HFD. É, claro, um tipo de depressão e, como tal, as pessoas que sofrem da doença podem emitir os sintomas clínicos. Estes incluem os sentimentos de vazio, tristeza, culpa sem valor, inquietude ou até pensamentos suicidas. Outros sintomas incluem a mudança no apetite e padrões no sono. 9. Aqueles com a doença podem ser mais criativos. Alguns dos mais talentosos artistas do mundo sofrem de grave depressão, e de acordo com uma pesquisa, existe uma forte ligação entre HFD e a criatividade. De acordo com estudos, em 2012, perdas dramáticas parecem engatilhar um trabalho frutuoso no interior da pessoa, mobilizando a criatividade. Isso significa que aqueles com HFD podem usar sua depressão para preencher sua arte, paixões e sua criatividade. 10. HFD não é um caso clínico fácil. Tudo bem, você não irá encontrar pelo menos alguém com essa doença tão diagnosticada, que poderá mudar rapidamente, e muitas das vezes, supera-se a categoria. Tem também a depressão crônica. A HFD pode durar de 2 a 3 anos e pode ser, facilmente, elevada, dependendo do tipo dela. A HFD pode ser confundida, mas aqueles que têm precisam buscar ajuda. Se as pessoas mascararem e tentarem lidar sozinhos com ela, isto poderá ser muito mais sério e poderão ficar estagnados. Você tem esse transtorno? Há quanto tempo você vem sofrendo? A comunidade da Psych2Go vai amar escutar sua história. A escritora asiático-americana Emily teve um relacionamento complicado com sua mãe, Daisy. Em algum momento, Daisy apontou uma faca para sua garganta e ameaçou matá-la quando as duas discutiram sobre o novo namorado de Emily. Daisy ameaçou se matar com frequência e teve várias tentativas fracassadas. Ela esperava se relacionar com sua mãe, que morreu cometendo suicídio. Emily cresceu com uma relação tóxica e neurótica com a mãe que era ameaçadora e traumatizante. O perigoso sobre as relações tóxicas é que os sinais nem sempre são visíveis. Na verdade, algumas meninas não percebem que têm um vínculo doentio com as mães até que se tornem adultos, ou em alguns casos, quando é tarde demais. Você sempre sentiu uma tensão sutil entre você e sua mãe, mas não tem certeza do porquê. Você tem medo de sua mãe? Aqui estão 6 tipos de relacionamentos prejudiciais mãe-filha. 1. Amigo. É quando a mãe está mais preocupada em ser a melhor amiga da filha do que em desempenhar o papel de pai.
A mãe conhece cada pequeno detalhe da vida da filha, e embora ofereça apoio emocional, quando a filha crescer e quiser ser independente nas atividades, a mãe continuará a sufocá-la. Nesse tipo de relacionamento, a filha raramente é punida pela mãe, e é difícil para ela desenvolver habilidades para a vida por não ter uma orientação adequada. 2. Chefe e subordinado. É quando a mãe quer controlar e dominar a vida da filha. A mãe é muito dominante, tem uma mente rígida e espera que a filha siga suas regras e expectativas. Ela geralmente carece de empatia e coloca muita pressão sobre a filha em seu desempenho. A filha sente que precisa ser perfeita para ganhar a aprovação da mãe. Por sua vez, ela sofre de baixa autoestima e tem medo de ser rejeitada ou severamente julgada pelos outros. À medida que a filha cresce, ela vai crescer ressentida com a mãe e se rebelará, de forma escandalosa ou silenciosa. 3. Rivais. Nesse relacionamento, a mãe vê sua filha como uma rival ou ameaça, embora a mãe faça parecer que ela a apoia. O interior da filha se sente inseguro sobre si mesma quando está com ela. A mãe constantemente se compara à filha para ver quem é mais bonita, mais magra, mais inteligente e mais bem-sucedida, em vez de desenvolver um relacionamento baseado na compreensão e na aceitação. A filha geralmente se sente internamente incomodada e indigna. 4. Relação reversa de papéis. Quando a mãe espera que sua filha assuma o papel de mãe e esteja lá para apoiá-la. Essa relação é unilateral e a filha se sente abandonada, usada e negligenciada. A mãe se preocupa apenas com suas próprias necessidades e se certifica de ser a única a cuidar de sua filha. Desde cedo a filha aprende que deve se sacrificar e colocar os outros em primeiro lugar. Ao crescer, ela costuma sofrer de baixa autoestima, tendo dificuldade em dizer não e estabelecer limites saudáveis para si mesma. 5. O fantasma. Nesse relacionamento, a mãe pode estar emocional ou fisicamente indisponível para a filha. Se a mãe estiver emocionalmente ausente, ela pode escolher se afastar ou manter o amor pela filha e dá-lo a outro filho. Se a mãe decidir desaparecer, ela sai e deixa a filha com seu outro pai biológico ou um tutor que pode cuidar dela. A filha geralmente não recebe uma explicação ou encerramento sobre o motivo de sua mãe ter partido e geralmente cresce com um vazio. 6. Boa mãe, má mãe. Esta é uma relação errática entre mãe e filha. A filha nunca sabe se a mãe má ou a boa mãe vai aparecer. Frequentemente enfrenta um tratamento desigual da parte dela, e isso lhe causa medo. Sorri e finge estar interessada em sua filha, mas quando estão sozinhas, a mãe mostra sua verdadeira face e age com desprezo, negligência e frieza. Nesse relacionamento, a mãe só quer dar uma boa imagem quando necessário e não consegue se conectar com a filha. Que tipo de relacionamento doentio você se identifica? Sabemos como é difícil falar sobre dinâmicas familiares tóxicas e queremos ser um lugar seguro e sem julgamentos. Por favor, compartilhe sua história conosco abaixo. Também não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo do site To Go e confira nosso Patreon. Obrigada por ver! Dez coisas a lembrar quando seu parceiro está deprimido. O senhor e a senhora perfeitos não existem neste mundo, então não se preocupe se seu parceiro não for perfeito. Lutar contra problemas psicológicos como a depressão pode ser exaustivo. Em vez de pedir muito ao seu parceiro, o relacionamento deve crescer em todos os sentidos e ser compreendido. Número 1. A depressão não precisa de um motivo para atacar. Você já se sentiu mal sem saber por quê? Isso é depressão. Pode deixar você em nocaute por horas, até dias. Quando você pergunta ao seu parceiro o que há de errado, um abraço sempre é bem-vindo. 2. Esteja preparado para as mudanças de humor que o outono traz. É ótimo quando podemos dormir horas extras, mas tudo muda com a chegada do outono e escurece muito mais cedo. Isso pode mudar o clima e parece que você está em uma montanha-russa de emoções.
Você deve entender que seu parceiro não está tão motivado quanto você poderia estar. 3. Não espere a mesma energia deles, de forma alguma. A depressão literalmente afunda as pessoas. A queda de energia é um sinal de depressão. Se o seu parceiro não se sentir pronto para sair de casa, não o force a fazer isso. Abra sua mente. Uma noite de abraços, carícias e mimos pode ser o que você precisa. E seja muito engraçado. 4. Faça-o rir. Quem não gosta de rir alto de vez em quando? Faça filmes de comédia com seu parceiro e dê uma risada. 5. Não leve as reações deles pessoalmente contra você. As coisas podem ficar muito tensas quando você tenta entender o que está acontecendo com seu parceiro, mas lembre-se, não finja estar irritado o tempo todo, é apenas difícil para ele. 6. Ajude nas tarefas domésticas e de todas as maneiras que puder. A depressão torna até mesmo sair da cama ou tomar banho um incômodo. Não tenha medo de estender a mão para ajudar com o cesto de roupa suja ou qualquer tarefa. 7. Respeite suas necessidades. Você pode ficar tentado a estar com seu parceiro o tempo todo, mas nem sempre é o melhor. Mas você deve entender que ele precisa de espaço por um tempo, o que não significa que ele não a ame mais. 8. Não há problema em perguntar a seus amigos. Às vezes, você pode pedir conselho a um amigo e ver sua perspectiva para compreender e ser capaz de conectar todas as perspectivas e entendê-las melhor. Quando você está preocupado com seu parceiro, seu amigo pode lhe dar alguns bons conselhos de autoajuda. 9. Não será assim para sempre. A depressão não se cura da noite para o dia, mas pode ser curada com o tempo com ajuda profissional, pessoal e/ou medicamentosa, bem como com técnicas úteis. 10. Precisa de você mais do que nunca. Ele não precisa de um super-herói, ele só precisa de você como você é ao lado dele quando ele precisar de você. Você vai ser? Se você está lidando com um caso de depressão com seu parceiro, queremos que saiba que não está sozinho. Por favor, deixe seus pensamentos e compartilhe suas histórias pessoais conosco. Na caixa de descrição estão vários links de ajuda, clique se precisar. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e visitar nosso canal para mais dicas e vídeos de ajuda. Obrigada por ver este vídeo. Olá, fãs do site To Go. Queremos apenas ter um momento para agradecer por todo o seu amável apoio. Somos uma equipe de pessoas dedicadas, apaixonadas e trabalhadoras que se reúnem todos os dias com um objetivo em mente. Queremos dar vida à psicologia para você. Somos autofinanciados e abrimos recentemente nosso Patreon. Se você gosta do trabalho que fazemos e o considera significativo, fique até o final do vídeo para obter informações sobre como se envolver mais conosco e todas as grandes recompensas que você pode obter de nós. Esperamos que você goste deste vídeo. O abuso infantil pode se transformar em problemas para a vida toda, da insegurança aos problemas de privacidade. Dependendo da gravidade, também pode fazer com que uma pessoa sofra de transtorno de estresse pós-traumático, PTSD. Além de aumentar a conscientização sobre a saúde mental, nossa equipe também deseja tomar medidas para educar o público sobre os efeitos perigosos do abuso infantil. Algumas das informações que vamos compartilhar podem ser um gatilho, por isso aconselhamos nossos espectadores a tomarem cuidado. Se você ou alguém que você conhece está sendo abusado, recomendamos que você ligue para o número da linha direta de emergência imediatamente para obter ajuda. Aqui estão 6 tipos de abuso infantil. 1. Chamadas e outras formas de abuso verbal. Embora algumas pessoas discutam e digam que as palavras nunca vão machucá-las, as palavras podem machucar continuamente. Especialmente quando você é jovem, as palavras duras de um pai ou responsável têm ainda mais capacidade de magoar. Um estudo de Johnson Cohen e outro sugere que o abuso verbal na infância pode aumentar o risco da vítima de desenvolver transtornos de personalidade. Outra pesquisa também mostra que o abuso verbal pode alterar negativamente o desenvolvimento do cérebro. Como resultado, o abuso verbal pode ter sérios efeitos físicos na criança. 2. Constranger. Envergonhar as pessoas por algo que não é errado é um comportamento abusivo que os pais podem infligir aos filhos para obter o controle. Isso faz com que a vítima desenvolva inseguranças, que os pais podem usar para conseguir o que desejam se descobrirem que seu filho está desobedecendo a eles. Com o tempo, isso faz com que a criança perca a confiança em seu cuidador. À medida que crescem, também podem suspeitar de desenvolver conexões sociais com outras pessoas, temendo que um dia sejam traídos ou magoados. 3. Pais de helicóptero. Ser pai de helicóptero é diferente de ser um pai exigente.
A paternidade radical ocorre quando os pais são tão autoritários que os filhos não têm nada a dizer, mesmo nos mínimos detalhes. Os pais que estão constantemente verificando seus filhos tornam difícil para eles aprenderem limites saudáveis. Além disso, se as crianças estão sendo muito pressionadas emocional ou fisicamente, podem desenvolver cicatrizes físicas ou mentais. 4. Abuso sexual. O abuso sexual, explícito ou implícito, pode ter efeitos prejudiciais de longa duração para a criança. A criança pode sofrer de transtorno de estresse pós-traumático e pode se fechar completamente com medo de se envolver em relacionamentos. Isso pode fazer com que eles temam a privacidade. Como resultado, não só existe solidão ou distanciamento entre o que eles terão que vivenciar enquanto crescer, mas talvez eles nunca se sintam seguros novamente porque seu cuidador tirou isso deles. 5. Negligência. Não fornecer a uma criança as necessidades emocionais ou físicas adequadas pode levar a muitos problemas no futuro. A criança pode ser emocional, social ou psicologicamente subdesenvolvida, mas a negligência com as necessidades físicas e de segurança, como alimentação e abrigo adequado, também pode prejudicar a saúde física de uma criança. Dependendo da gravidade, pode até terminar em morte imediata. 6. Abuso físico. O abuso físico envolve qualquer atividade prejudicial que causa dor na pessoa, chutando, dando tapas, batendo, jogando, mordendo e sufocando, para citar alguns. A criança pode ter cortes, cicatrizes, hematomas, ossos quebrados ou pode até morrer dependendo da força com que foi atingida. Nunca permita que alguém bata em você ou justifique uma ação, mesmo que peça desculpas. Peça ajuda à polícia antes que as coisas fiquem mais fora de controle. De que tipos de abuso infantil você já ouviu falar? Você achou isso útil? Sabemos que não é um assunto fácil de falar, mas esperamos que qualquer conversa corajosa que você compartilhar abaixo possa aproximar nossa comunidade. Além disso, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo Site2Go e confira nosso Patreon. Começamos porque queremos crescer para uma plataforma maior que alcance mais pessoas que precisam de ajuda. Com sua contribuição, você pode receber um charme de nosso site, camisetas, edições de nossa revista e muitos outros benefícios de associação. Seu financiamento nos ajudará a produzir roteiros, dublagem e animação de qualidade que tornam nosso conteúdo divertido e educacional ao mesmo tempo. Queremos ter certeza de que os membros da nossa comunidade tenham o melhor e apenas o melhor. Obrigado por assistir. Como os personagens principais que escrevem nossas próprias histórias, muitas vezes nos sentimos como heróis no combate aos eventos da vida cotidiana. Mas uma curva ou movimento errado e você pode acabar como o vilão. Às vezes, podemos repetir um comportamento prejudicial sem querer. Isso não significa que você é uma pessoa má, apenas humana, mas a autoconsciência o ajuda a melhorar. Sentindo-se como se a aranha malvada tivesse mordido você? Aqui estão 7 sinais surpreendentes de que você está se tornando tóxico. Número 1. Parece que você não consegue manter relacionamentos. Você já se perguntou por que seus relacionamentos sempre terminam em lixeiras? Pode ter a ver com parceiros tóxicos ou pode ter a ver com você. Relacionamentos tóxicos nem sempre são necessariamente manipuladores, controladores e abusivos. Às vezes, eles resultam de uma análise exagerada. Estudos mostram que indivíduos com baixa autoestima têm maior probabilidade de esperar rejeição de seu parceiro e evitar dizer a ele como realmente se sentem. Nesse caso, as profecias autorrealizáveis vencem. Quanto mais medo você tem de que o relacionamento fracasse, mais provável será. 2. Você não pode confiar totalmente em seus amigos e os esgota. Você sente que tem mais inimigos do que amigos, ou pior, seus amigos são apenas inimigos disfarçados. A cientista comportamental Clarissa Silva diz: devemos ser uma versão melhor de nós mesmos em nossos relacionamentos e apoiar os objetivos uns dos outros. Mas quando você está muito ocupado fazendo de tudo uma competição, ninguém quer manter essa atitude. Em vez disso, afirma Silva, você começará a drenar as pessoas em vez de energizá-las. Além disso, com sua obsessão em superá-los, você se esquecerá de dar o apoio emocional de que seus amigos precisam. 3. Você quase nunca pede desculpas. A psicóloga Abigail Brenner diz que as pessoas tóxicas costumam reivindicar o cartão de vítima, o que significa que raramente assumem a responsabilidade por suas próprias ações. Quando você tem dificuldade em engolir seu orgulho e se desculpar, isso pode realmente sabotar seus relacionamentos.
Na verdade, os pesquisadores descobriram que há muitos benefícios na arte de se desculpar, como o alívio do estresse e reacender amizades. Quando você não pede desculpas, perde a compreensão de como pode ter machucado alguém. Não é tarde demais para pedir desculpas. 4. O drama segue você em todos os lugares. Você tem o hábito de quebrar promessas ou deixar os outros na mão? A consistência é importante, mas quando não o é, surgem consequências graves. De acordo com a psicóloga Perpétua Nel, trazer drama para a mesa, como espalhar boatos e começar brigas, é uma grande bandeira vermelha de que você está se tornando tóxico. Contar uma história grandiosa é realmente mais importante do que os sentimentos do seu amigo? 5. Você é viciado em redes sociais. Isso é diferente de sintonizar o canal Psych2Go para assistir nossos novos uploads. Quem não gosta de curtir no Facebook e no Instagram? Mas quando sua autoimagem se torna uma prioridade maior do que permanecer presente, isso pode levar a um problema maior. A doutora Sadi Letterelder diz que deixar a tecnologia tirar o melhor de você pode fazer com que você acidentalmente seja o tóxico em seu relacionamento. Quando você confia no público para validação, também confia nas mídias sociais para impulsionar o ego. Isso pode fazer com que outras pessoas fiquem ressentidas com você por ter seus olhos grudados no telefone, em vez de neles. 6. Você fala sobre as pessoas pelas costas. O drama do colégio é uma merda. E se você falar constantemente sobre as pessoas pelas costas, vai parecer que nunca saiu da escola, mesmo depois de se formar. Você pode pensar que está evitando o conflito ao reclamar abertamente, mas o comportamento passivo-agressivo se torna uma porta para se tornar tóxico. Quando você não consegue compartilhar abertamente suas opiniões com os outros de maneira saudável, isso só os prejudica a longo prazo. Mesmo que você nunca tenha pretendido causar danos em primeiro lugar, as pessoas sempre têm uma maneira de descobrir a verdade. 7. Você exclui os outros quando as opiniões deles diferem das suas. O Dr. Brenner diz que fazer julgamentos é uma característica comum que as pessoas tóxicas possuem. Quando você domina a conversa e exclui os outros por terem pensamentos diferentes, acaba marginalizando-os. Não reconhecer o outro lado do argumento não significa que você esteja certo. Isso apenas deixa você com a mente fechada. Você admite que está se tornando tóxico ou conhece alguém que se relaciona com esses sinais? Por favor, compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Você também pode se juntar à nossa comunidade de Psych2Goers que se ajudam nos comentários. E se inscrever realmente nos ajuda muito. Muito obrigada por assistir! Todo mundo tem alguma ideia de como é sua vida ideal. Quer isso signifique viajar livremente, voltando para casa para uma família amorosa, ou ter todos os gatos e cachorros do mundo. Mas as coisas estão ficando mais difíceis a cada segundo. Pode ser quase impossível sair da cama pela manhã. Por que é tão mais fácil ceder à negatividade do que sair dela? Depressão não apenas pesa sobre nossos ombros. Está mentindo, frequentemente nos dizendo que não estamos no controle de nossas vidas, mas nós estamos. Seja o que for que você esteja passando, saiba que nem sempre será assim. Aqui estão 8 dicas para lidar com pensamentos suicidas. Número 1. Não passe a noite sozinho. Quando você é suicida, será tentador se isolar. Você se tranca no seu quarto, fecha as persianas e esconde-se embaixo do seu cobertor. A coisa sobre a depressão é que a escuridão vai recebê-lo, mas isso só o torna suscetível a acreditar em seus pensamentos negativos. Cuidado com sua segurança e não passe a noite sozinho. Chame sua família, amigos ou companheiro. Diga a eles como você está se sentindo. Se possível, dormir em seu lugar é ainda melhor. Ter companhia por perto pode fazer maravilhas por você, porque significa manter esses maus pensamentos à distância, ou permitindo que o novo ambiente aumente seu humor. 2. Corte todos os laços com pessoas tóxicas. Pesquisas mostram que manter pessoas tóxicas em sua vida não é apenas estressante, mas pode realmente matar você. Um estudo mostrou que os indivíduos em relacionamentos negativos tinham um risco maior de desenvolver problemas cardíacos.
Se alguém está abusando de você, física ou emocionalmente, por favor, ligue para a polícia em busca de ajuda. Sua vida pode mudar drasticamente se os membros da sua família ou parceiros são os tóxicos, mas percebem que eles estão colocando você em mais dor do que eles estão apoiando. 3. Faça uma lista de suas realizações. Ei você, sim você, olhe o quão longe você chegou. O fracasso pode parecer um grande tapa na cara, mas muitas vezes ficamos obcecados com a perfeição, em vez de nos concentrarmos no que alcançamos. Há uma diferença: lutar pela perfeição não permite que você seja humano. Abrace suas falhas, fracassos e quedas tanto quanto você aprecia todos os marcos que alcançou. Ouça atentamente o que não está funcionando, transforme-as em lições e torne-se resiliente. 4. Pratique mantras positivos. Estes são também conhecidos como declarações de enfrentamento. Acabar com a sua vida parecerá a única opção para acabar com a sua miséria, mas nada dura para sempre. Pratique dizendo algumas delas: eu vou superar isso. Esta é minha depressão falando, não eu. Eu realmente não quero morrer, eu só quero que a dor termine. Cole isso no seu espelho, geladeira e carregue-os onde quer que vá. Deixe-os ser lembretes amigáveis para ser gentil consigo mesmo. Você consegue! 5. Encontre um terapeuta. A maioria das pessoas desconsidera essa ideia porque pode não ser capaz de arcar com isso. Mas há opções, especialmente se você é um estudante. Uma mente aberta é o que no fundo acabará te ajudando. Ligue para sua companhia de seguros para obter informações que eles possam ter. Nunca é demais perguntar ao seu médico de família também. As redes existem por um motivo, e quanto mais conselhos profissionais você recebe, mais rápido você pode encontrar e trabalhar com um profissional. 6. Se for urgente, por favor ligue para a polícia. Isso não necessariamente irá parar seus pensamentos suicidas, mas eles vão impedi-lo de seguir com o ato. Daí em diante, eles podem levá-lo ao pronto-socorro, onde você estará seguro. Esperamos que você nunca precise recorrer a isso, mas queremos lembrar que a ajuda está a apenas uma ligação de distância. 7. Descubra o que está te prejudicando você e mude isso. Você se sente preso em seu trabalho sem saída. Cansado da cidade em que você está vivendo. Ou não tem certeza sobre o que você está estudando na escola. Não há problema em dizer que você está se sentindo infeliz, mas não sucumbe ao desamparo. Pode levar tempo para descobrir o que funciona para você, mas é por isso que praticar a paciência é tão importante. Grandes projetos parecem intimidantes, mas dividi-los em tarefas menores pode torná-los mais acessíveis. Lembre-se, enquanto espera pelo seu milagre, nunca pare de se desenvolver nesse meio tempo. 8. Faça o que fizer, por favor, não perca a esperança. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas cometer suicídio vai acabar com tudo, incluindo os dias surpreendentes que você não estará vivo. As pessoas geralmente percebem tarde demais, enquanto estão no meio do ato, que todos os problemas que enfrentaram poderiam ter sido corrigidos. Então, por favor, reconsidere sua saúde. Você merece muito mais. O que você faz para continuar ou ficar inspirado? Nós queremos que você saiba que você não está sozinho e estamos enviando nossos melhores desejos ao seu caminho. Para um conteúdo mais útil, inscreva-se no nosso canal. Obrigado, como sempre, por assistir. Seis tipos de relação não saudável entre pai e filho. No filme de comédia romântica, Hora de Voltar, o personagem principal, Andrew, volta à sua cidade natal para ir ao funeral de sua mãe. O pai de Andrew, um psiquiatra, culpa Andrew pela morte da mãe. E dá remédios para ele, tentando controlar suas emoções, acreditando que foi a raiva de Andrew que causou a morte da mãe. As pessoas geralmente dizem: os filhos se tornam tão bons quanto seu pai. Mas e aqueles que cresceram sem um pai? Ou tiveram relações complicadas com eles? Nós queremos informar ao público quão importante é entender que a toxicidade das relações familiares pode afetar o desempenho do indivíduo. Aqui estão 6 tipos de relação não saudável entre pai e filho. Número 1. O pai ausente. Um agradecimento especial vai para Coffee Drop, que mencionou o pai ausente no nosso vídeo recente, 6 tipos de relação não saudável entre pai e filha.
Se você ainda não checou, por favor faça isso depois desse vídeo. O pai ausente nunca esteve presente quando você precisou dele. Diretor executivo e cofundador de Psych2Go, Taikon, relaciona-se diretamente com essa situação. O pai dele negligenciou ele e a família quando Tai era pequeno. O pai dele era um homem de negócios, que é constantemente requisitado no trabalho. Não tem nada errado em ter paixão pela sua carreira. Mas o pai dele tem uma obsessão não saudável em fazer dinheiro. Como resultado, ele perdeu o sentido do seu trabalho, levando ele a um buraco escuro e vazio. Tai nunca foi auxiliado emocionalmente ou fisicamente pelo seu pai. Esse abandono pode ser, com o tempo, prejudicial ao desenvolvimento emocional e físico do filho. Tai aprendeu o que não se tornar com o seu pai. E seu desejo é transformar a Psych2Go em uma plataforma maior, esperando aumentar o conhecimento sobre saúde mental e ajudar quem passou por problemas parecidos com o dele. 2. O pai viciado. O pai viciado é aquele que sofre com algum tipo de vício. Pode ser vício em álcool, em jogo, em drogas ou pornografia. Infelizmente, Tai também se identifica com essa situação. Devido à infelicidade e à natureza competitiva de ter fome de dinheiro, seu pai era viciado em álcool. Se você ainda não viu, veja esse nosso vídeo depois. 7 maneiras que pais alcoólatras afetam seus filhos. Filhos de um pai viciado têm medo de ficar vulnerável, pela instabilidade emocional que seus pais instauraram em suas vidas. Muitas vezes eles têm medo de se abrir aos outros, pelo receio de se decepcionar, se machucar ou ser rejeitado. Isso pode afetar diretamente na habilidade de fazer amizades íntimas ou relações românticas. 3. O pai rigoroso. Esse tipo de pai é demasiado severo com seu filho, com frequentes surtos de raiva. A família, geralmente, não se sente segura para errar ou mostrar suas falhas perto dele. O pai rigoroso pode ser muito religioso e forçar todos na casa para seguir suas ordens. Pessoas que crescem com esse tipo de pai geralmente sentem que sua educação foi mais negativa que positiva. Muitas vezes, o pai rigoroso enche o filho de culpa, culpando ele por não ser bom o suficiente em vez de ensiná-lo a ser bom em algo. Esse tipo de pai é geralmente temperamental e imprevisível, e instaura medo em seu filho. 4. O pai modelo. O pai modelo é alguém que muitas vezes passa muito tempo no trabalho ou em hobbies. Ele não gosta de sentar com seus filhos e passar um tempo de qualidade com eles. Em vez disso, ele sente que tem que continuar ocupado e tem dificuldade de relaxar. O pai modelo é obcecado em ir bem no trabalho e sempre foca em melhorar. Focado em objetivos, resultados, sucessos e realizações. No seu local de trabalho, ele geralmente tem uma ótima reputação e muitos dos seus colegas de trabalho acham ele responsável, confiável e equilibrado. Em casa, no entanto, os filhos do pai modelo se sentem negligenciados e quase nunca têm suas necessidades atendidas. Como resultado, eles perdem lições importantes da vida e podem ter problemas de baixa autoestima, sentindo que não podem alcançar o nível alto de seu pai. 5. O pai passivo. Parecido com o pai modelo, o pai passivo também tem uma boa reputação no trabalho. Mas, em vez de estarem ocupados em casa também, o pai passivo não faz quase nada fora do trabalho. Emocionalmente indisponível, ele deixa todo o trabalho e tarefas domésticas para a mãe, inclusive pegar as crianças na escola e passar tempo de qualidade com elas. Esse pai, embora fisicamente presente na família, é muitas vezes distante emocionalmente, e não interage muito com seu filho. Eu cresci com um pai passivo, e até os dias de hoje é difícil para mim criar laços com ele. (6) O pai abusivo. O pai abusivo cria intensas feridas emocionais e físicas nos habitantes da casa. Ele muitas vezes distrata seu filho com abuso físico, verbal, emocional e ou sexual. Isso pode criar um impasse enorme no desenvolvimento emocional e físico dos filhos. E pode diminuir bastante a autoestima dos filhos. Muitas vezes, filhos de pais abusivos podem crescer sendo abusivos eles mesmos ou vítimas de relacionamentos abusivos. Qual tipo de relação não saudável entre pai e filho você se identifica? Nós sabemos como é difícil falar de relacionamentos tóxicos na família e nós queremos que este seja um lugar seguro sem críticas. Por favor, compartilhe sua história abaixo.
Nós também queremos lembrar que você vale muito mais do que o maltratamento que recebeu na infância. Padrões tóxicos são difíceis de se quebrar, mas com suficiente amor, autoconhecimento e coragem é possível. Por favor, não se esqueça de também se inscrever para receber mais conteúdo de Psych2Go e checar nosso patrocinador. Obrigado por assistir. Depressão não é sempre óbvia ou fácil de identificar. A mídia social e Hollywood frequentemente a mostram em seu estado mais sério, com vorazes mudanças de humor e intensa desesperança. Mas a depressão pode variar de leve a severa, e tem o hábito de nos espreitar em nossas rotinas cotidianas. Por isso, muitas pessoas frequentemente a ignoram e suportam silenciosamente, quando os sintomas são sempre claros. Aqui estão 6 sinais de que você pode ter depressão e nem saber. 1. Você se mantém extremamente ocupado. Quanto mais envelhecemos, mais natural é para as programações se encaixarem, com deveres a serem feitos e tarefas a fazer. Mas quando se tem depressão, é mais provável que você se afogue em trabalho. Um estudo publicado no jornal Plus One mostra que há uma correlação entre o vício em trabalho e sintomas de doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão. O médico Soumili Samuel, em Timberline Knowles, um centro residencial de tratamento em Illinois, diz que se manter ocupado pode ser um jeito para se ignorar ou evitar questões dolorosas. Isso pode estar contribuindo para ela ou desencadeando a depressão. Seu chefe pode estar satisfeito com sua ética de trabalho, e seu balcão da cozinha pode estar impecavelmente limpo, mas encorajamos você a prestar muita atenção ao seu coração. Se ele parece mais pesado que o habitual, por favor não hesite em pedir ajuda a outras pessoas. 2. Você sente dores em toda parte. De acordo com a Mayo Clinic, dor e depressão estão intimamente ligadas e relacionadas uma à outra. Em muitas pessoas, a depressão pode causar sintomas físicos sem explicação, como dores nas costas e de cabeça. O oposto também é verdade. A dor crônica pode levar à depressão, juntamente com vários outros problemas, como dificuldades para dormir, estresse e baixa autoestima, devido a questões jurídicas, trabalhistas ou financeiras. Recomendamos que fale com seu médico e veja o tratamento certo que funciona para você. Pode significar tomar medicação, usar terapia de conversa, frequentar programas de reabilitação para as dores ou praticar técnicas de redução do estresse. 3. Você ganhou ou perdeu muito peso. A depressão pode fazer você pendular entre extremos, para um lado ou o outro. Se você notou uma diferença no seu apetite, seja para menos ou mais, pode haver relação com a dor emocional que está sentindo. Algumas pessoas não têm vontade de comer quando se sentem desanimadas e abatidas, enquanto outras, que geralmente se alimentam de forma saudável, podem ter desejos por junk food e preferir refeições para a viagem, enquanto tentam preencher o vazio de suas vidas. Recomendamos provar receitas saudáveis de comidas que propiciem sensação de bem-estar, para se manter nutrido com os nutrientes essenciais de que seu corpo precisa durante tempos estressantes. 4. Você não consegue se decidir. A psicóloga clínica Elizabeth Lombardo, autora de Better Than Perfect, diz que, psicologicamente, quando estamos deprimidos, perdemos matéria cinzenta, afetando partes do nosso cérebro que facilitam a motivação e tomada de decisões. Até as menores decisões, tomadas diariamente, como escolher café ou chá, podem ser um grande esforço quando não temos foco e determinação. Da próxima vez em que tiver dificuldade em fazer uma escolha, tente seguir seu primeiro instinto, e saiba que ainda tem o poder de mudar a situação se achar que tomou a decisão errada. 5. Você está grudado a seu telefone ou computador. Simon Rego, professor associado de psiquiatria clínica e diretor de treinamento de psicologia no Montefiore Medical Center, diz que pessoas com depressão frequentemente entram numa jornada por um impulso de curto prazo, como um mecanismo para lidar com o problema. Seja jogar, navegar no Facebook ou fazer compras, interações sociais virtuais são mais buscadas que as reais por aqueles que se sentem deprimidos. De fato, apesar de vício em internet e depressão serem diagnósticos separados, eles frequentemente se entrelaçam. Da próxima vez em que estiver grudado no seu Instagram, ou gastando muito dinheiro em muitos pares de sapatos de grife, encorajamos você a refletir e se perguntar se está bem. 6. As menores coisas te irritam. Irritabilidade é um sinal comum que muitas pessoas ignoram.
Se você achar que está mais impaciente quando está na fila do mercado, ou fica agitado quando o semáforo muda para o vermelho, pode haver mais sob sua frustração. Lacrimejamento também é um indicador de depressão. Questões pequenas podem parecer enormes quando você está deprimido. Você pode notar que está chorando com mais facilidade que o usual, ou tem problemas ao controlar as lágrimas. A depressão tem um jeito estranho de nos esmagar, e em vez de reprimir nossos sentimentos, devemos deixá-los sair naturalmente e aprender a não ser tão duros conosco. Obrigado por assistir. É normal ficar ansioso às vezes, seja antes de um grande teste ou antes de uma entrevista de emprego. Mas e se você se sentir ansioso com frequência e não souber por quê? Quando você leva uma vida agitada, pode se deparar com vários fatores que podem desencadear esse desejo. Porém, quanto mais você compreender as causas mais comuns, mais fácil será controlar a ansiedade. Aqui estão 6 situações que podem causar ansiedade. 1. Cafeína. Está tendo problemas para começar o dia sem uma xícara de café? Ou você confia em bebidas energéticas quando passa a noite acordado? A cafeína pode causar vícios graves quando confiamos nela para funcionar. Mas estudos mostraram que pessoas com ansiedade social ou ataques de pânico são mais sensíveis à cafeína. Por outro lado, pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, podem se beneficiar dele. Recomendamos que você preste mais atenção em como seu corpo reage na próxima vez que você tomar cafeína. Se você estiver se sentindo mais ansioso, é melhor substituir o café com leite Starbucks por um copo d'água refrescante. 2. Festa. Isso é especialmente comum se você tem ansiedade social, o que é mais assustador do que entrar em uma sala lotada de estranhos. Apenas música alta e caos podem aumentar sua frequência cardíaca, e se você estiver constrangido, pode começar a se preocupar em ficar constrangido ou causar uma péssima primeira impressão. Embora você possa evitar os feriados usando desculpas para ficar em casa, poucas vezes essa estratégia funciona. E se o seu melhor amigo for a uma festa de casamento ou ao aniversário de 21 anos do seu primo? Uma dica útil é se apresentar desde o início para que você possa se sentir confortável naquele ambiente e conhecer alguns rostos novos antes que tudo se torne demais. 3. Banheiros públicos. Na verdade, é uma fobia social. Em termos técnicos, é chamada de urofobia, parorese, ou síndrome da bexiga tímida. Pessoas que cresceram com pais excessivamente críticos, bullying ou outras situações traumáticas envolvendo a incapacidade de urinar quando precisam podem desenvolver essa fobia. Um tratamento comum é a terapia de exposição gradual, onde você trabalha individualmente com um psicólogo comportamental e gradualmente começa a usar banheiros públicos em situações difíceis. 4. Falar em público. Você já sentiu medo do palco antes de uma competição, show ao vivo ou apresentação? Infelizmente, não podemos nos formar sem desenvolver nossas habilidades de oratória e isso não para na escola. No mundo dos negócios, muitas vezes somos obrigados a falar na frente de outras pessoas, seja em eventos públicos ou conferências. Para aliviar um pouco a ansiedade, você pode pedir a parentes e amigos que deixem você experimentar o discurso ou colocar algo bonito, porque quando você se sente bonita você se sente ainda melhor. No dia anterior à sua apresentação, você também pode tentar seguir o conselho de Amy Cuddy, que ela explica em sua palestra no TED. Vale a pena conferir se você deseja tentar aumentar a confiança em si mesmo. É um dos meus TED Talks favoritos. 5. Comer com outras pessoas. Ter ansiedade social não envolve apenas ficar nervoso em público, às vezes também pode significar ter medo de comer ou beber em público. Isso pode ser extremamente difícil durante festas com parentes ou jantares. As preocupações comuns incluem o medo de não ser atraente ao comer, o medo de derramar a bebida e de engasgar com os outros. Um método de tratamento eficaz é a terapia comportamental cognitivo-comportamental, onde você aprende a substituir seus medos pelo pensamento racional. E sabe de uma coisa? Talvez você até pareça bem quando comer. Grite para todos os ótimos vídeos Muca no YouTube. 6. Expresse suas opiniões sinceras. Você é uma pessoa que sempre se preocupa em não magoar os sentimentos dos outros. Você costuma dar razões a outras pessoas apenas para evitar conflitos. A ansiedade social pode fazer com que você tenha suas próprias opiniões, seja ela não falando sobre problemas pessoais ou não revelando seus sentimentos para sua paixão.
Pessoas com ansiedade nessas situações geralmente têm medo de ser muito rígidas ou de serem rejeitadas. Para reduzir esses sentimentos estressantes, você pode treinar para coletar pensamentos com antecedência, criar ideias em vez de argumentos e lembrar que as memórias das pessoas são curtas de qualquer maneira. Qual dessas situações deixa você ansioso? Você acha que pode ter ansiedade? Assista a este vídeo para aprender os sintomas. Obrigado por assistir. Você já pensou sobre o que separa as pessoas confiantes e positivas daquelas que se sentem inseguras e pessimistas? Não se trata de ganhar na loteria genética, é sobre amor próprio. Se não pararmos para apreciar quem somos, naturalmente ficaremos melancólicos, em vez de construirmos nossa própria felicidade. Você está se perguntando por que está tão deprimido ultimamente? Aqui estão 8 sinais de autoagressão emocional que você deve reconhecer. 1. Você foge de suas emoções. Você costuma negar a realidade pelo que ela é e fugir dela por meio de drogas, álcool ou compras. É perfeitamente normal ter medo quando estamos estressados com a vida, mas não fuja de suas emoções quando elas estiverem tentando lhe dizer algo. O Dr. Steven Stassny acredita que os sentimentos são mais fisiológicos do que psicológicos. Eles enviam sinais de ação aos músculos e órgãos, que preparam o corpo para curar algo. Quando você não confronta suas emoções, corre o risco de negligenciar suas necessidades psicológicas. Algumas perguntas que você pode se perguntar: por que me sinto assim? E há algo que eu possa fazer sobre essa situação? É bom reconhecer as coisas que te incomodam, para que possas compreendê-las melhor refletindo sobre ti mesmo. 2. Você tem vergonha de quem você é. A doutora Lynn Margulies afirma que a vergonha subjacente ao comportamento destrutivo é um sentimento negativo que uma pessoa experimenta quando se sente mal consigo mesma. Ao contrário do sentimento de culpa, que é desencadeado pela nossa consciência quando fazemos algo errado, a vergonha pode ser mais prejudicial, porque não é situacional. Quando você se sentir mal por ser quem é, deve começar a acreditar que merece um relacionamento saudável, o apoio de seus amigos ou um trabalho que o faça se sentir realizado, e de fato merece. 3. Depreciar seu progresso e marcos. Uma coisa é nunca ficar satisfeito e continuar planejando sucessos, mas é uma coisa completamente diferente nunca se reconhecer pelo quão longe você chegou. Você se machuca quando tateia no vazio depois de trabalhar duro para conseguir algo, em vez de se dar ao trabalho de ser grato por seu trabalho. Uma maneira de se valorizar é lembrar-se de algo de que se orgulha todos os dias. Também é bom tirar um tempo para relaxar e observar o quanto você avançou nos últimos anos. Isso evita que você se apegue demais a alcançar sua próxima meta e seja grato por suas realizações anteriores. 4. Mantenha todas as suas emoções conflitantes dentro de você. Isso é diferente de evitá-los. Você sabe muito bem o que o está incomodando, mas se recusa a buscar ajuda. Quando você constrói muros, seja por desrespeito à terapia ou afastamento da família, dos amigos e de seu parceiro, você está apenas cavando um buraco mais profundo para si mesmo. O Dr. Brené Brown destaca a importância da vulnerabilidade, que é o motor máximo da felicidade. Com o tempo, é bom para você estar aberto e confiante. 6. Cuidar de si mesmo não é uma prioridade. Você tem maus hábitos como pular refeições, fumar, não beber água suficiente ou consumir álcool. Pesquisas mostram que tudo isso pode desencadear e piorar sua ansiedade. A pressão social não é uma coisa boa. Pode parecer bom e inofensivo quando todo mundo fica bêbado no fim de semana ou compartilhando um maço de cigarros, mas quando se trata de seu bem-estar emocional, você não se sentirá bem quando for para a cama mais tarde e se perguntar se você gostou disso. Cerque-se de pessoas que o apoiam, motivam e são confiantes ou apaixonadas pela vida. Embora seja normal perder o contato com alguém de vez em quando, estar rodeado de pessoas que têm bons hábitos nos lembra de estarmos focados em nossos objetivos. 7. Você sempre se sacrifica. Você é altruísta demais? Você acha difícil dizer não quando os outros lhe pedem um favor? Ajudar os outros pode nos fazer sentir realizados, mas não quando você pisa mais do que pode aguentar, o que pode fazer você se sentir deprimido, estressado e exausto. Não há problema em cancelar os planos e demorar alguns dias para você sentir que precisa ficar em casa e recarregar as baterias. Você merece se sentir apreciado. 8. Você se recusa a deixar as coisas irem. Apegar-se ao remorso é a raiz de todas as doenças. É normal ficar com raiva de alguém se ele mentiu ou te traiu,
Mas por outro lado, você confiou nele, certo? Mas quando você permite que a raiva prevaleça em vez de tentar resolver o problema pela raiz, você ignora sua capacidade de regular as emoções de maneira positiva. O Dr. Frederick Newman chama esse conceito de teimosia exagerada. Ele acredita que é o motivo que leva as pessoas a cometerem crimes, como atirar em uma pessoa porque ela cruzou o seu caminho. Quando você pensa apenas em si mesmo, não necessariamente pensa nas consequências de suas ações. Você concorda com esses pontos? Quer saber como é ser emocionalmente saudável? Assista aos nossos vídeos para saber mais sobre seus recursos. Obrigada por assistir! Você já se perguntou o que fez para merecer um tratamento tão desdenhoso dos outros? Às vezes não é você, as pessoas apenas precisam trabalhar em seus comportamentos. Quer sejam suas inseguranças mais profundas que causam esses comportamentos severos, ou sua incapacidade de deixar o passado para trás, saiba que você não precisa tolerar esse comportamento e que as pessoas têm que trabalhar nisso por si mesmas. Aqui estão 5 tipos de pessoas prejudiciais das quais você deve ficar longe. Número 1. O monstro verde. Você já conheceu alguém que nunca pareceu feliz quando atingiu algum marco? Ou que é sempre competitivo, mesmo nas pequenas coisas? Quando o ciúme os impulsiona, eles criam tensão entre vocês dois, em vez de construir uma amizade genuína e sincera. O ciúme também pode tornar difícil para você ser feliz quando deseja comemorar um momento especial com eles. Não brinque com o jogo da comparação e nunca menospreze seus sucessos apenas para fazê-los sentir-se melhor. Mais importante, pergunte-se se você quer um amigo sincero ou uma pessoa insincera disfarçada. 2. O niilista. A vida pode ficar complicada e é normal se sentir abatido de vez em quando, mas se você conhece alguém que está sempre deprimido e não compartilha da sua felicidade para eventos futuros, passatempos e sonhos, é impossível compartilhar felicidade com eles. Saiba que você não precisa se rebaixar ao nível de pessimismo deles. Na verdade, ficar longe de maus hábitos pode ser um benefício para a saúde a longo prazo. A pesquisa mostrou que altos níveis de cinismo expõem o indivíduo a um risco maior de demência do que as pessoas que são mais abertas e confiantes. 3. O preguiçoso. Você já esteve perto de alguém que queria copiar o seu trabalho e obter as mesmas recompensas? Parece injusto, certo? Essas pessoas não têm motivação, não se importam com a ética e fazem de tudo para escolher o caminho mais fácil. Você nem mesmo precisa trabalhar diretamente com eles para ser influenciado por seus hábitos mais preguiçosos. Eles poderiam simplesmente levar toda a classe a se comportar como ele, com manipulação, culpa ou persuasão. Cuidado com essas pessoas. Pode parecer que eles se preocupam com você, mas eles se preocupam apenas com 2 coisas: resultados rápidos e eles próprios. 4. O chorão. O que é pior do que perder tempo reclamando de situações em vez de mudá-las? Se você conhece alguém que prefere mergulhar na autopiedade em vez de agir, isso pode ser uma má influência para você. Pessoas tóxicas que vitimizam-se incessantemente e nunca assumem sua responsabilidade pelo que são capazes de consertar não são apenas bebês chorões, mas também muito cheios de si. 5. O agressor verbal. Pessoas que sabem criticar, mas não sabem aplicar essa crítica em suas próprias vidas são hipócritas, ficam entristecendo os outros porque é mais fácil do que se endireitar. Saiba que você não precisa ouvir o que eles dizem, mas cerque-se de pessoas que o animam em vez de te colocarem para baixo. Pessoas que abusam verbalmente gostam de atacar, porque isso as faz sentir melhor. Seus amigos devem ser um apoio para você e ajudá-lo a seguir em frente, não para trás. Você já conheceu esse tipo de pessoa em sua vida? Valorize seus objetivos e não tenha medo de afastar as pessoas de sua vida. Para obter mais informações sobre amizades tóxicas, confira este vídeo. O transtorno de ansiedade de alto funcionamento não é considerado um diagnóstico de doença mental. Em vez disso, é uma formulação com a qual muitas pessoas concordam quando sentem ansiedade, o que pode afetar sua vida cotidiana. Pode ser o geek da sua classe, seu colega que tem um ótimo currículo ou pode ser você. Sem surpresa, tudo isso se tornou de grande relevância, já que cerca de 40 milhões de adultos lutam contra a ansiedade. Quando alguém lhe diz que está tudo bem ou que está sempre com um sorriso no rosto, talvez precise da sua ajuda. Aqui estão 10 sinais de ansiedade. 1.
Você tem objetivos ambiciosos demais. Você se considera um perfeccionista, sempre visando o máximo, e um planejador. Pessoas com ansiedade sempre sentem que precisam estar no controle para se sentirem confortáveis. Quer signifique criar listas de tarefas enormes, chegar cedo para compromissos ou ficar acordado até tarde para estudar para um exame que você já memorizou, a pessoa está sempre ocupada para se sentir produtiva. A pesquisa mostra que só quando você se sente no controle é que você pode gerenciar o estresse. 2. Você quase nunca diz não. Terminar o trabalho torna-se cada vez mais importante do que sua saúde. Se você sacrificar suas refeições ou cancelar planos com seus amigos para fazer um favor a outras pessoas, pode ter transtorno de ansiedade. Você prefere cerrar os dentes e terminar o trabalho do que dizer não, porque tem medo de acumulá-los de outra forma. Você também pode ter medo de rejeitar os outros, de magoá-los, por isso evite esse magoa. 3. O que é dormir? Aparentemente, isso nunca é suficiente para pessoas com ansiedade. E como poderia quando você se revirou na cama, consumido por suas preocupações? A ansiedade não precisa de motivos para mantê-lo acordado, você tem tudo sob controle, mas se preocupa com milhares de outras coisas do mesmo jeito. 4. Você é muito cínico, mesmo quando brinca. Você é sarcástico ou costuma fazer piadas sobre a morte. Você pode não ficar tão feliz quanto parece quando faz a piada. Se você está rindo ou dando mostras de seu sofrimento, você fica ansioso. Isso obriga a se divertir e se disfarçar por trás desse comportamento espirituoso. Lembre-se, você não precisa colocar uma máscara, baixe a guarda e diga às pessoas como você se sente. 5. Monólogos negativos. Eles são comuns, tanto que você nem mesmo os considera negativos, apenas sua forma normal de pensar. Pessoas com ansiedade são as mais duras consigo mesmas. Eles podem ficar na frente de um espelho para descobrir falhas como se nada tivesse acontecido, ou punir-se quando cometem o menor erro. Não fazem pausas, procuram sempre ser melhores trabalhadores, alunos ou cidadãos. A lista continua. 6. Seus colegas consideram você um mistério. Você pode ser o trabalhador confiável e disposto que todos amam, então não é nenhuma surpresa que você seja convidado a sair quando for a hora, mas você frequentemente recusa, permanecendo um enigma. Outras pessoas podem achar difícil interpretar você, não porque você queira parecer frio e distante, mas para relaxar e socializar sem se preparar a tempo. Isso o aterroriza. 7. Você se assusta facilmente. É normal ter medo durante um filme de terror, mas você tem medo das menores coisas e tem medo que os outros pensem que você é um covarde. A terapeuta Anne Uray diz que você pode depender de hábitos negativos como álcool ou drogas, ou estar preso às redes sociais como uma distração. 8. Dias ruins são normais para você. Retirada excessiva, ataques de pânico e a incapacidade de relaxar tornaram-se coisas normais em sua rotina, tanto que os dias bons tornaram-se tão raros quanto a lua azul. Mas, em vez de reclamar, talvez ligar para um amigo, você se reprime. Como isso acontece todas as semanas, você se preocupa com a possibilidade de outras pessoas acharem você chato ou um fardo. 9. Sempre busque o consenso. A ansiedade torna o sucesso racionalmente difícil, e é por isso que o indivíduo frequentemente busca a lógica nos outros. Eles temem que seu julgamento não seja bom o suficiente, por isso contam com o apoio e a orientação de amigos, familiares ou colegas. Eles não pretendem confiar nas pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas isso facilmente acalma seus pensamentos. Por outro lado, no entanto, alguns podem temer que sejam um fardo, então decidem sofrer em silêncio em vez de se abrir. 10. Você tem medo de deixar as pessoas irem. Você não sabe como dar as más notícias aos seus entes queridos se não estiver feliz com a chamada carreira dos seus sonhos ou se não quiser as mesmas coisas que eles querem. Frequentemente, você sucumbe às expectativas dos outros e se esforça para ser um modelo. E não importa o quão cansado você esteja, a ansiedade continua a funcionar como se sua vida dependesse disso. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para dicas mais úteis e compartilhar este vídeo. Com a sua ajuda podemos alcançar mais pessoas e dar a nossa ajuda. Obrigado por assistir.
O narcisismo é um transtorno de personalidade muito sério que tem muitos efeitos nocivos. Parece bom senso evitar aqueles que exageram no comportamento egocêntrico, mas e seus pais? Aqui estão 7 sinais de pais narcisistas. Eles estão focados em si mesmos e fazem você participar desse cinema. Todos temos consciência de nós mesmos e de alguma forma nos interessa o que os outros pensam de nós. É a natureza humana. Mas você já se perguntou por que seus pais se comportam de maneira tão diferente em casa do que quando estão em público? Mesmo para narcisistas, a máscara cai mais cedo ou mais tarde. Os pais narcisistas se orgulham de mostrar sua posição na sociedade, sua aparência física, bens materiais e objetivos. Mas quando eles não têm mais público, quando param na rodovia, eles param de atuar e criticam ou falam sobre os outros atrás deles. 2. Você não pode receber presentes sem sentir que tem condições. Dar presentes deve ser abnegado, é celebrar a outra pessoa que recebeu o presente. Quer seja aniversário, formatura ou nenhum motivo. Porque parece que deve haver consequências quando você recebe de um narcisista. Os pais narcisistas sabem como fazer você se sentir culpado se você não aprecia ou não usa o dom deles. E quando se trata de comprar presentes para eles, esqueça de pensar, eles vão perguntar o que querem em troca. 3. Quando você tenta estabelecer limites, eles ficam ofendidos. Se há uma coisa que um pai narcisista ama é o controle. Por quê? Porque tratar seu filho como um igual significaria não ser superior a ele. Se você mora com um pai narcisista, tudo isso pode parecer familiar. Eles vão para o seu quarto sem permissão e jogam fora algo seu, impõem atividades extracurriculares ou disciplinas para estudar e impõem expectativas sem ouvir a sua opinião. Mas, quando você se defende, é fácil para eles ficarem ofendidos e usar desculpas como "foi apenas uma faxina" ou "estou apenas fazendo o que é melhor para você". 4. Sinta que você é mais uma marionete do que uma criança. É normal cuidar de você quando criança, mas as mães narcisistas levam isso para o próximo nível. Pacientes com pais narcisistas foram entrevistados por psicólogos, e o que eles disseram é que suas mães adoravam tratá-los como bonecos e vesti-los bem, embora fossem naturalmente mais como meninos. Eles acreditavam que aumentavam o orgulho dos parentes ao receberem elogios por sua aparência. Aos olhos de um pai narcisista, o filho é um canal pelo qual ele pode passar, e é assim que a individualidade do filho é diminuída, sendo substituída pelos desejos egoístas dos pais. 5. Eles se ofendem quando você não os inclui em suas decisões. O psicoterapeuta Daniel Sokal afirma que os pais narcisistas agem para se proteger, e se seu ego for prejudicado, ou se acreditarem que foi tomada uma decisão sobre a qual não tem poder, tornam-se cruéis, ofensivos e culpam os outros. Um pai saudável decide o quanto de doce um filho pode ter depois do jantar, mas os pais narcisistas fariam isso tudo. Que tipo de carreira você pode ter, quem você pode ser, e quando pode ir morar sozinho, nada os assusta mais do que quando você começa a pensar por si mesmo e não precisa mais de validação. 6. Você acredita que não pode tomar boas decisões sem eles. Os pais narcisistas criam uma relação de codependência entre eles e os filhos, o que pode criar ansiedade na criança e fazê-la acreditar que não consegue lidar com a situação sem a ajuda dos pais. Mas é exatamente isso que eles querem. Frequentemente, a criança cresce confusa e não está à altura, porque seus pensamentos e sentimentos foram ignorados. Embora passar pela puberdade já seja uma experiência estranha, os pais narcisistas também farão o possível para destruir a individualidade, fazendo você se sentir mais desanimado do que nunca. Ao fazer isso, eles fazem você sentir que cabe a eles se sentirem realizados. 7. Eles sabem virar omelete e brincar de vítima. Não importa o quão razoável e lógico seja seu ponto de vista, os pais narcisistas encontrarão uma maneira de manipular você e apontar o dedo. Os pais narcisistas nunca assumem a responsabilidade por suas ações e marginalizam suas necessidades e sentimentos. É assim que eles brincam com a sua mente e saem em pé porque saíram como vítimas. Mas isso não vai acontecer de novo. Agora que você conhece esses sinais, não precisa mais participar dessa crueldade. Esperamos que o vídeo tenha sido útil. Tendo problemas com pais narcisistas? Também fizemos um vídeo sobre 6 coisas que influenciam pais narcisistas. Dê uma olhada. O narcisismo. Os traumas podem ser de natureza diversa, passando do verbal ao físico e ou sexual. Quer você tenha sido vítima de abuso ou testemunhado, queremos que saiba que não é sua culpa e que você não está sozinho. Não só é difícil falar, mas vai marcar você mesmo depois que tudo acabar.
Esperamos que onde quer que esteja, você esteja seguro. Nossos pensamentos vão para todas as vítimas de abuso infantil. Incluímos linhas diretas na descrição caso você precise pedir ajuda. Você pode até se fazer ouvir nos comentários. Aqui estão 7 maneiras pelas quais o trauma da infância afeta você ao longo da sua vida. 1. Você não se lembra muito da sua infância. Suas memórias de seus anos de colégio parecem um pouco nebulosas? Você pode se surpreender quando alguém falar sobre uma lembrança de infância dela e você não conseguir se lembrar dela. Pessoas com traumas de infância podem ter memórias fugazes, das quais se lembram vividamente, mas não todo o evento. Quando você olha para trás, parecem ser mais buracos negros do que capítulos bem escritos. Você também pode sentir que alguém ou algo roubou sua infância, dependendo da gravidade do evento. 2. Frequentemente você se encontra em relacionamentos ruins. Se você já assistiu ou leu We Are Infinite, pode estar familiarizado com a frase: aceitamos o amor que acreditamos que merecemos. Quando você cresce em um lar sem amor e apoio emocional, bons relacionamentos são conceitos estranhos. Na verdade, muitas pessoas que sofreram traumas na infância costumam adotar o comportamento de evitação por medo, de modo que desejam relacionamentos sinceros, mas têm dificuldade em confiar ou depender completamente dos outros. Como resultado, você pode estar procurando relacionamentos destrutivos por confundir maus tratos e incerteza com excitação. 3. Você sente que não merece amor. Aqueles que sofreram abusos na infância podem evitar relacionamentos românticos em massa porque acreditam que não podem ser amados pelos outros. Isso é conhecido como apego preocupado e ansioso, no qual o indivíduo gostaria de ter intimidade emocional com os outros, mas muitas vezes tem medo de ser rejeitado. Como resultado, eles evitam ser vulneráveis porque foram feridos pelas pessoas em quem confiavam. Esse tipo de trauma não apenas machuca, mas também destrói você. 4. Você é passivo-agressivo. Você cresceu em uma casa cheia de raiva? Pode ser tão doloroso que você pode ter crescido com medo dessa emoção. Você aprendeu quando jovem que nenhuma de suas necessidades emocionais importava, então acabou se preparando para elas ou suprimindo-as. Na idade adulta, você continua a ter um comportamento passivo-agressivo, porque falar direto sempre foi evitado quando você era pequeno. 5. Monólogos negativos são amplificados. O trauma da infância penetra nas vítimas e as faz acreditar que nunca são suficientes. Não é algo do qual eles possam apenas se distrair ou consertar com um pouco de positividade. É assustador e real como seus pais podem ter sido convincentes quando suas palavras e ações os magoaram. 6. Suas emoções parecem uma montanha-russa. Você pode sentir muito ou não o suficiente. O trauma pode causar uma quebra no seu bem-estar emocional. Os sinais podem ser dificuldade para tomar decisões, comportamento impulsivo e explosões repentinas de raiva ou frustração. 7. Você não sabe quem você é. A identidade é difícil, mas parece mais impossível de entender e consertar quando você tem um trauma de infância. É escorregadio como um peixe, e quanto mais você tenta se ver, menos consegue reconhecer o que pensava que era. Você ou alguém que você conhece teve esses sintomas? Compartilhe suas ideias abaixo. Temos a mente aberta como uma equipe e nunca iremos julgá-lo por suas histórias. Na verdade, achamos que elas são inspiradoras. Não se esqueça de se inscrever para obter mais conselhos e compartilhá-los. Obrigada por assistir. Tristeza, solidão e ansiedade são sentimentos comuns que todos já experimentaram. Estas podem ser desencadeadas por várias situações, como a perda de um ente querido ou uma experiência de trabalho humilhante. Mas quando nosso estado emocional sombrio começa a exibir sintomas físicos e dura muito tempo, ele pode afetar dramaticamente nosso comportamento diário e nos impedir de viver de maneira normal e saudável. Apesar do que a sociedade associa à depressão, esse problema é surpreendentemente comum. Estudos mostram que 30% da população mundial sofre de depressão em algum momento da vida, e a Organização Mundial de Saúde considera a depressão uma das principais causas de todos os tipos de doenças. Embora a depressão pareça tão comum, suas causas e os diferentes fatores que a tornam mais provável costumam ser mal compreendidos. Portanto, quais processos mentais levam à depressão com mais facilidade e o que torna algumas pessoas mais propensas a sofrer disso do que outras? Em um estudo de 1992, Rosen Abramson estabeleceu uma ligação óbvia entre 3 tendências pessimistas, também chamadas de estilos inferenciais negativos,
na depressão crônica. Número 1. Causas. A primeira ocorre quando um indivíduo atribui causas globais a situações negativas em vez de causas mais específicas. Aqueles que fazem esse tipo de atribuição verão os eventos negativos como sendo causados por algo que eles não podem mudar e que se estende a todas as áreas da vida. Em vez de abordar a especificidade da situação e transmiti-la de forma positiva. Ao mesmo tempo, eles acreditam que seus sucessos são acontecimentos ou coincidências únicas de sorte, e não resultados de seus esforços e comportamentos. 2. Consequências. Mesmo que alguém não acredite que é a principal causa dos eventos negativos em sua vida, pode ter dificuldade para entender como uma situação negativa pode terminar positivamente. Pessoas com esse tipo de visão da vida veem o pior de cada situação e preveem os piores resultados. Mesmo que não se culpem por eventos específicos, eles se convencem de que não têm chance de sair disso, porque acreditam que devem enfrentar para sempre as consequências. 3. Autoimagem. As pessoas com essa terceira tendência costumam se comparar a outras que estão tendo mais sucesso do que em certos negócios. Isso ocorre porque eles se veem de forma tão negativa que se veem como a causa de qualquer evento negativo e não veem como sair dessa situação. Eles se veem como a causa raiz de qualquer problema e se sentem desesperados. Embora existam muitos fatores diferentes que podem contribuir para a depressão crônica, essas atribuições negativas sempre desempenham um papel importante. Ajudar pessoas que sofrem de depressão, buscar ajuda em terapia para ver positividade em pensamentos, construir uma forte autoimagem e entender melhor as causas de suas emoções e como lidar com elas de forma construtiva é uma parte essencial do tratamento. Como acontece com muitas doenças, a profunda vergonha que a depressão pode trazer pode ser paralisante. Ajude-nos a quebrar os mitos associados à depressão e outras doenças mentais, apresentando-se e falando sobre seus problemas, encorajando os outros a se manifestarem e sempre prontos para ouvir sem julgar. Tristeza. Fui oficialmente diagnosticado com transtorno de ansiedade geral aos 24 anos, quando finalmente contei a um médico sobre meus sintomas. Mas eu sabia que sempre sofri com isso. Para todos vocês que têm transtorno de ansiedade, eu sei como pode ser assustador quando sua respiração fica pesada, sua frequência cardíaca aumenta e sua garganta aperta. Para alguns de vocês, especialmente aqueles com ataques de pânico, você pode sentir que vai morrer, e a pior parte da ansiedade é que você nunca sabe quando isso vai acontecer novamente ou se vai piorar. É invisível, silencioso e imprevisível. Não dá sinais de alerta, como sinais rápidos que nos fazem entender que existe uma emergência ou um alarme. Frequentemente, ele se abate sobre nós e nos traz pensamentos ruins. Desde que comecei a meditar mais e a me direcionar para um caminho melhor, a ansiedade não tem mais tanto controle sobre minha vida como antes. Mas, às vezes, basta um acontecimento infeliz para aumentar sua frequência cardíaca. Durante a maior parte da minha infância eu estive no caos. Todos os dias parecia que estava pisando em cascas de ovo. Eu nunca sabia quando a próxima bomba iria explodir. E eu estava com medo de qualquer coisa. Morte, ser repreendido, estar perto dos outros, socializar e não ser suficiente. A lista continua, mas não quero aborrecê-lo. Minha experiência com ansiedade não é exatamente um conto de fadas. Foi um longo caminho e não tenho certeza se poderei ser feliz no final, mas continuo tentando e seguindo em frente. É engraçado, minha relação com o que não conheço é turbulenta. Muitas vezes acabo em situações erradas ou desagradáveis uma após a outra. Se eu sentisse que não estava dando o melhor de mim, ficaria desanimado e não teria ninguém para me ensinar a me comportar de maneira mais saudável. Enquanto estou navegando no mar da idade adulta, começo a receber as mudanças de braços abertos. Não estou dizendo que as águas estão se acalmando e que não há dias que eu nem queira sair da cama, porque elas existem para mim. Mas posso dizer com segurança que ainda há muito a fazer. Meu gato se enroscando comigo no sofá, comecei a experimentar milhares de receitas da minha lista e todas as pessoas que se preocupam comigo e querem que eu tenha sucesso. Em vez de bancar a vítima e me perguntar por que a ansiedade decidiu me atingir, parei de me preocupar comigo mesma. Percebi que, se não tivesse ansiedade, talvez os anos no colégio não tivessem sido um trauma para mim.
e talvez eu pudesse ter cultivado relacionamentos com as pessoas com quem queria falar, mas estava com muito medo de me aproximar deles. Mas olhar para trás com remorso não vai me ajudar a seguir em frente. Não posso dizer para a ansiedade: ok, você venceu. Você pode continuar controlando minha vida. Sei que essas coisas parecem mais fáceis de dizer do que fazer. Acredite, não consegui chegar aqui durante a noite e ainda há muitas coisas nas quais preciso trabalhar. Mas tudo o que você pode obter da vida sempre vale o esforço. A ansiedade é uma luta constante para mim, mas não é mais uma ameaça. Você tem uma história que deseja compartilhar sobre ansiedade ou um problema de sanidade? Ajude-nos a quebrar os mitos associados à depressão e outras doenças mentais, apresentando-se e falando sobre seus problemas, encorajando os outros a se manifestarem e sempre prontos para ouvir sem julgar. Obrigada por assistir. Ser pai é uma das tarefas mais importantes. Agora mesmo, há toda uma geração de jovens que um dia herdará a Terra. Os pais não apenas constroem uma família, mas também o futuro de nossa sociedade. Criar os filhos de maneira saudável deve ser uma grande prerrogativa para todos. Mas a triste verdade é que ter pais ruins leva a 10 fatores psicológicos. Os pais que passaram por situações psicológicas estressantes são mais propensos a maltratar seus filhos. O que acontece quando um dos pais sofre de forte estresse mental? Os psicólogos dirão que pais angustiados podem tratar seus filhos com hostilidade e negação. Por exemplo, eles podem rejeitá-los depois de passarem por algo terrível, porque eles só querem ser deixados sozinhos. Estudos têm mostrado que, quando um pai negligencia seu filho, isso pode causar todos os tipos de problemas. Isso pode incluir problemas para dormir ou inquietação. Nesse caso, pelo menos parece que os problemas psicológicos dos pais se projetam nos filhos, prejudicando-os. Na verdade, essas crianças podem desenvolver problemas psicológicos em resposta ao abuso. 2. Os pais deprimidos podem mostrar uma total falta de emoção em relação aos filhos. A depressão é um transtorno mental muito comum, mas e se um dos pais a desenvolver? Como isso aflige a criança? Um estudo de 2018 diz que os pais deprimidos não demonstram nenhum tipo de sentimento ou emoção pelos filhos, ou que as responsabilidades como pais são sentidas de forma negativa. Para combater isso, a pesquisa propôs diferentes tipos de abordagens. Enfoca toda a unidade familiar, ao invés de um único membro. 3. Os filhos demonstram menos confiança nos pais com baixa autoestima. A baixa autoestima é algo contra o qual todos nós lutamos em algum momento. Mas o que acontece quando os filhos veem que os pais têm esse problema? Um estudo descobriu que a baixa autoestima tem impacto sobre a confiança entre pais e filhos, e uma pesquisa interessante mostrou que a autoestima impacta radicalmente nossa percepção do relacionamento. Quando temos baixa autoestima, podemos acreditar que nossos relacionamentos são muito piores do que realmente são. Os pais podem acreditar que têm um relacionamento tenso com os filhos, embora na verdade ele não seja tão ruim. 4. Pais ausentes podem causar psicopatia prematura. Muitos youtubers agora estão falando sobre sociopatia e psicopatia, e isso é esclarecedor. A psicopatia é caracterizada por comportamentos antissociais e amorais, problemas com o relacionamento amoroso e egocentrismo extremo. Mas você sabia que a psicopatia pode ser causada pela ausência dos pais? Mais especificamente, um estudo de 2017 afirmou que a disciplina severa e a insensibilidade podem contribuir para a psicopatia e problemas comportamentais. As consequências são muito graves. Muitas vezes, os pais tentam corrigir comportamentos psicopáticos ainda jovens, mas acabam agravando a situação. A mente de uma criança é plástica e moldável como uma criança, o que significa que se uma intervenção não tiver sucesso na juventude, a psicopatia pode acabar sendo permanente no futuro. 5. Os pais que sofreram abuso quando crianças podem mostrar menos empatia para com os filhos. Os pais educam os filhos de olho no passado, na infância, mas o que acontece quando são maltratados quando pequenos? Um estudo mostrou que quem sofreu abuso sexual na infância pode sofrer de angústia, o que leva a menos empatia para com os filhos. Simplificando, as mães abusadas têm dificuldade em criar laços e se conectar com seus filhos. Estudos mostram que crianças que cresceram sem um bom vínculo inicial têm menos probabilidade de serem felizes e resistentes. 6. Os transtornos de ansiedade na infância estão ligados à falta de atenção dos pais.
Curiosamente, o afeto excessivo pode levar igualmente a transtornos de ansiedade em crianças. Uma nova pesquisa descobriu que os transtornos de ansiedade estão ligados a pais excessivamente rígidos que não dão aos filhos independência suficiente. Essas crianças têm problemas para controlar seus comportamentos e alcançar a independência. Se você foi controlado durante toda a sua vida, é difícil começar a resolver o problema com suas próprias mãos. 7. Crenças irracionais e rudes das mães levam a maiores problemas de comportamento para as filhas. Todo pai quer dar a seus filhos uma educação sólida, é uma das ferramentas mais importantes que você pode oferecer a seus filhos. Então, como a educação dos pais afeta seus filhos? Um estudo concluiu que mães jovens com baixos níveis de escolaridade são mais propensas a ter filhas com problemas de comportamento. 8. A falta de afeto dos pais está ligada a níveis aumentados de ansiedade. Pais diferentes têm abordagens diferentes quando se trata de criar os filhos. Alguns gostam de ser muito mandões, enquanto outros gostam de ser mais calados. Mas quando se trata de ansiedade na infância, uma coisa muito importante é o carinho dos pais para com os filhos. Isso foi confirmado por um estudo de 2003 que descobriu que ter afeto dos pais estava positivamente associado ao enfrentamento ativo de situações e negativamente a traços de ansiedade na adolescência. 9. Pais autoritários podem fazer com que seus filhos sejam despersonalizados. Os distúrbios de despersonalização ocorrem ou quando as pessoas se sentem desconectadas de seu corpo e pensamentos, como se estivessem se olhando de fora. Um estudo analisou muitos tipos de paternidade, incluindo autoridade, permissividade e indiferença. Entre outras coisas, eles descobriram que pais autoritários têm filhos que apresentam altos níveis de despersonalização. 10. Os bairros onde o crime é comum estão ligados a maus pais. Em primeiro lugar, vamos examinar o que pode levar a maus pais. A pesquisa mostrou que aqueles que vivem em uma vizinhança ruim podem ser severamente afetados pelo meio ambiente. E isso pode afetar as crianças de forma negativa. Simplificando, ter uma vizinhança ruim pode levar a maus pais. Obrigada por assistir. Ao contrário do abuso físico, ser abusado emocionalmente não deixa cicatrizes ou hematomas visíveis que podem ser fáceis de detectar. Nos Estados Unidos, a cada 10 segundos, é feita uma denúncia de abuso infantil. Isso significa que, anualmente, isso envolve mais de 6,6 milhões de crianças afetadas. O abuso emocional enfraquece o desenvolvimento emocional do indivíduo e o senso de valor próprio, o que pode ter efeitos prejudiciais para a vida toda. Aqui estão 10 sinais de abuso emocional dos pais. Número 1. Você experimenta explosões emocionais aleatórias. Você fica bravo facilmente ou acha difícil controlar suas emoções. Quando a criança cresce em um ambiente onde foi constantemente repreendida ou teve suas necessidades emocionais negligenciadas, é mais provável que experimente suas emoções extremos. Isso torna difícil alcançar a tranquilidade. Eles podem demonstrar bom humor quando obtêm validação de outras pessoas, mas chegam ao fundo do poço com o estalar de dedos quando não estão recebendo a atenção ou o apoio que desejam. 2. Você é excessivamente afetuoso com estranhos, ou é super gentil com pessoas que não conhece há muito tempo. Pessoas que nunca receberam amor incondicional de seus pais tentarão compensar a crueldade com que cresceram cuidando de outras pessoas. Eles nunca querem que outra pessoa experimente o mesmo trauma que eles, então praticar a empatia é algo natural para eles. 3. Você é agressivo com os outros e os animais. Pelo contrário,
Algumas crianças com pais emocionalmente abusivos são hostis para com seus colegas de classe e tratam mal os animais. Como resultado da internalização do abuso, eles podem imitar o tratamento severo de seus pais e agredir os outros. Vítimas de abuso emocional sempre sentiram que as coisas estavam fora de seu controle, então elas tentam compensar fazendo o oposto, sendo eles próprios os agressores emocionais. 4. Você tem pouco ou nenhum amigo. Você se isola dos outros ou se sente terrivelmente tímido perto de novos rostos. As crianças que sofrem abusos emocionais geralmente carecem das habilidades sociais adequadas para formar conexões. Consequentemente, eles podem se ver em relacionamentos tóxicos, muitas vezes confundidos com relacionamentos normais, ou evitar totalmente o compromisso por medo de se machucar novamente. 5. Você não está confiante sobre seu futuro. Vítimas de abuso emocional geralmente cresceram com pais que as criticavam, menosprezavam e desprezavam seus sentimentos. Como resultado, é provável que cresçam pessimistas. Isso pode impedi-los de ir atrás de seus sonhos enquanto fogem de seu verdadeiro potencial. 6. Você reprime constantemente suas emoções. Os pais que abusam emocionalmente dos filhos não criam um espaço seguro onde eles se sintam bem para chorar. Em vez disso, seus filhos podem ter crescido com medo de fazer algo que aborrecesse ou irritasse seus pais. Consequentemente, como bravos soldadinhos, em uma idade jovem, eles aprenderam a reprimir seus sentimentos de sobrevivência. Não é grande coisa, eles podem dizer, e podem crescer recorrendo a drogas e álcool como um mecanismo de enfrentamento deficiente. 7. Você não sabe quem você é. Você tem dificuldade para estabelecer uma identidade forte ou muitas vezes se sente como se estivesse preso no limbo. Se você cresceu com pais controladores e emocionalmente manipuladores, eles o criaram para ser codependente. Como resultado, você nunca teve controle total sobre sua própria vida e na formação de sua própria identidade. 8. Você frequentemente busca a validação de outras pessoas. As vítimas de abuso emocional geralmente não têm autoconfiança. A fim de compensar esses sentimentos de inutilidade, eles podem tomar grandes medidas, como agradar as pessoas para se sentirem amados e valorizados, seja fingir nas redes sociais ou inventar mentiras apenas para ficar bem com alguém. Isso pode fazer com que lutem com autenticidade. 9. Você é altamente autocrítico. Seus pais colocaram muita pressão sobre você quando criança. Quando se espera que você atinja altas expectativas irreais, você pode não se sentir bom o suficiente se não estiver sempre trabalhando até o osso. Você também pode acabar se tornando um perfeccionista e não se permitir ser humano. 10. Você experimenta muita culpa. Filhos com pais emocionalmente abusivos podem crescer com problemas de culpa. Quando tentam estabelecer limites e buscar apoio emocional de outras pessoas, seus pais podem se sentir culpados e fazê-los se isolar. Parece que você se esqueceu de mim. Ou você não me ama, são frases a serem observadas. Você foi vítima de abuso emocional ou conhece alguém que foi? Nós encorajamos os membros da nossa comunidade a serem vulneráveis. Conte sua história hoje. Se você gostaria de fazer a diferença, compartilhe este vídeo também para espalhar a consciência. Obrigado por assistir.